estamos começando aqui mais uma vez um dos nossos culto semanal de estudo bíblico, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Somos da Primeira Igreja Batista em Cascadura, no Rio de Janeiro. Espero que você esteja bem aí na sua casa ou em qualquer lugar que você estiver assistindo a esse culto e que hoje Deus fale de forma especial no seu coração através de tudo que você vai ouvir aqui. Que você participe realmente conosco desse culto, de cada parte dele, de cada leitura bíblica, de cada louvor, de cada mensagem e que saia realmente fortalecido ao final. Nós vamos começar essa primeira parte do culto falando sobre comunhão. E eu vou ler com você agora 3 versículos apenas lá do livro de Mateus. Vai aparecer na tela, leia comigo. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse texto maravilhoso que fala conosco sobre o amor. Amor ao próximo, amor a Deus, automaticamente amor a nós mesmos. Porque se nós não amamos a nós e ao próximo, como podemos amar a Deus também? E a música que nós vamos cantar agora, porque você vai cantar junto com a gente, com certeza, fala assim: ame ao Senhor com todo o teu coração. E ame ao teu próximo como se fosse você mesmo. Como se a dor que o próximo sente fosse a que sente você, se estivesse doendo na sua carne o que o seu próximo está passando. Esse é o verdadeiro amor que Deus espera de nós. Então vamos cantar essa música e logo depois o pastor Alex vai falar também mais um pouco sobre essa comunhão tão importante entre a gente. Vamos cantar. Toda força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Oh, oh, oh. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo
Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, prazer estar com você nesse momento. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alex, pastor auxiliar da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Que bom ter você aqui com a gente. Eu costumo dizer que talvez você esteja me assistindo pela sua TV, pelo seu celular ou pelo seu computador, mas estamos juntos mesmo distantes, né? E estamos aqui para celebrar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Agradecer por todas as obras que Ele tem feito em nossas vidas, louvar o nome dEle, pois Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele merece a nossa adoração e a nossa atenção. E aí, meu irmão que me acompanha nesse momento de forma digital, orando ao Senhor, conversando com Ele, pedindo orientação sobre o que deveria trazer aqui para você nesse momento, me surgiu um texto muito interessante, inclusive para a forma que estamos falando, que é um texto que fala sobre comunhão, que fala sobre união, que fala sobre andarmos juntos, né? E é um texto muito clássico, um texto que possivelmente você conhece, ou conhece alguma canção que o menciona, porque existem algumas canções que mencionam esse texto, que é o texto do capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 32. O capítulo 4 ainda é um capítulo muito inicial, né, do livro de Atos. O Senhor Jesus já havia ascendido ao céu, né? Toda a igreja, ou na verdade os discípulos que estavam ali reunidos, passam pelo movimento do dia de Pentecoste. Existe a grande pregação de Pedro, onde muitos se convertem. Existe ali já uma igreja primitiva surgindo. A primeira igreja batista de Jerusalém, vamos usar essa expressão aqui, essa piadoca, mas para entender essa ideia, né, os nossos irmãos já se reuniam, já estavam juntos ali como igreja, ali naquele início, junto com os seus discípulos, junto com os discípulos de Cristo, os apóstolos, que já eram a grande liderança da igreja naquele momento. E aí aqui no verso 4, no capítulo 4, no verso 32, eu acho um texto muito bonito, um texto muito interessante para falar ao nosso coração, que vai estar dizendo o seguinte: a minha versão é NVI, ela vai estar sendo projetada na tela, então você pode ficar tranquilo, né? Talvez ela já esteja projetada na tela, e você pode estar acompanhando aqui na tela também, mas se quiser acompanhar na sua Bíblia física ou na sua Bíblia digital pelo celular, fique à vontade. O texto vai dizer o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Irmãos, esse texto é fantástico. Esse texto é incrível, eu amo muito essa ideia. Amo a ideia principal. Se talvez você me perguntasse, pastor, qual é a grande ideia da perspectiva da igreja, qual é a grande funcionalidade, qual é a meta de Cristo à igreja, em primeiro momento te responderia a missão, te responderia sobre pregar a cruz de Cristo ao mundo, mas num segundo momento também falaria justamente sobre esse texto, sobre o entendimento de união, de corpo, né? O apóstolo Paulo mais à frente vai falar muito bem sobre isso, né? Vai nos determinar igreja como o corpo de Cristo aqui na Terra, onde ele é o cabeça e nós somos os membros que são utilizados por ele, direcionados por ele para fazer a sua obra, né? E esse texto é um texto muito rico. É um texto que enriquece o nosso coração e que precisa ser uma meta para nós que vivemos como igreja. A minha fala hoje é mais voltada na perspectiva da igreja, é mais voltada à perspectiva da comunhão. E se por acaso você me escuta e não pertence a nenhuma igreja, as nossas portas estão abertas. Você será muito bem recebido. E seguindo aqui dentro da ideia do texto, dentro da ideia que nós vamos trabalhar, eu gosto muito, irmãos, do exemplo que nós encontramos no livro de Gênesis.
pois quando Deus cria a humanidade, cria o seu primeiro exemplo ali, a sua imagem e semelhança, ele entende que Adão vivia só. E com palavras que, como eu costumo dizer, reverberam até os dias de hoje, nos concedendo vida, Deus declara que não é bom que o homem esteja só. E aí ele cria para o homem uma ajudadora, ele cria para um homem uma que pertence, que saiu do seu próprio corpo, saiu de sua costela, aquela que era semelhante e igual àquela que era a que o completava, não menos, não mais, e sim a sua metade, sim aquilo que era necessário para que fosse completo esse homem que tinha um pedaço faltando a partir desse momento. E era esse pedaço encarnado na sua companheira. E eu acho muito interessante porque quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre o início da família, nós falamos sobre o início da movimentação de família, passamos pelo mês de família tem pouquíssimo tempo, e é exatamente essa constituição, essa construção e essa movimentação para que nós nos tornássemos um grupo, para que nós não estivéssemos sós. Quando nós falamos sobre a ideia da solitude, quando falamos sobre isso dentro do aspecto emocional, dentro do aspecto humano, né, do entendimento humano, nós sabemos o quanto a solitude ela pode ser proveitosa para nós em alguns aspectos, para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, mas também nós nos entendemos como seres sociais. Nós nos entendemos como criaturas que precisam sociabilizar. Nós aprendemos através da socialização, nós aprendemos através da ideia de comunidade. E aí eu já me adianto um pouco no nosso segundo ponto, que é sobre a escolha de Deus de fazer um povo, de construir um povo. Mas ainda dentro da ideia de que não é bom que o homem esteja só, fala sobre a nossa busca sobre os iguais, fala a nossa busca sobre as relações. E o texto vai dizer que era somente um único coração, era uma única mente. Então esse grupo funcionava e era funcional dentro do mesmo entendimento e dentro dos mesmos sentimentos. Os sentimentos de todos e os pensamentos de todos era algo tão funcional que eles pareciam um único pensamento, um único sentimento, mas era um grupo múltiplo. E aí entrando, sim, agora no nosso segundo ponto, Deus escolhe um povo. Deus determina a escolha através, primeiramente, de um homem, ou na verdade, primeiramente, de uma família. Abraão já escolhido ali e retirado da casa de seu pai, chamado por Deus, para construir uma família muito grande, uma família que, como o próprio Deus vai dizer, são como os grãos de areia ou como as estrelas do céu, né? E nós temos dentro dessa ideia Deus instituindo um povo e escolhendo esse povo para se chamar seu, para se chamar o povo que iria ser o povo de Deus, o povo governado por ele. E essa ideia e essa constituição acompanha toda a história da Escritura Sagrada e toda a história de Deus com a humanidade, até a vinda de seu Filho. Pois, afinal de contas, Deus se demonstra um Pai amoroso, um Pai receptivo, um Pai perdoador, através das ações dele com o povo de Israel. E nós podemos reconhecer e entender ali a ação de Deus e a misericórdia dele com um povo que em diversos momentos foi extremamente desobediente, extremamente obstinado, extremamente mal agradecido para com Deus em diversos momentos da história. Nós temos a ação de Deus em busca de relação com alguns de seus líderes, grandes relações estabelecidas ali, e era possível perceber quando a relação com Deus era
dessa mesma forma que o texto de Atos vai dizer, algo mais uníssono, o povo prosperava de forma grandiosa, e quando a coisa desandava, o povo simplesmente desandava ao mesmo tempo. E eu acho muito interessante, e aí já caminhando para encerrar a nossa reflexão aqui, é como Deus vai nos mostrando as coisas nos mínimos detalhes. E esse exemplo é um exemplo que eu desenvolvi na minha perspectiva de mediação escolar, ouvindo um pouco sobre história, ouvindo um pouco sobre algumas matérias que nós aprendemos como química, e aí dentro da aula de sociologia a ideia se construiu na minha cabeça e traz esse exemplo para vocês. Quando nós falamos sobre matéria, que é aquilo que é a criação de Deus, que é aquilo que nos cerca, que é aquilo que nós somos feitos, que é o que nós chamamos de plano físico, não o plano espiritual, que é um plano além do nosso, acima e totalmente desconhecido por nós em alguns aspectos, tirando aqueles que são apresentados no próprio texto sagrado. Nós falamos sobre tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que existe. E quando nós falamos sobre a ideia de matéria dentro da química, nós falamos, dentro da química e da física, na verdade, nós falamos sobre a menor fração de matéria, que é o famoso átomo. E um átomo é a menor porção de matéria que nós podemos ter. Nós temos milhões ou bilhões de átomos, os químicos, físicos, biólogos presentes que me escutam, me perdoem se me falta um pouco de conhecimento nessa questão, mas a ideia não é sobre isso, e nós vamos chegar lá. Mas quando estudamos história, vamos entendendo, né, e vamos compreendendo que através do desenvolvimento e da busca do conhecimento se é descoberto, né, entre todas as estruturas que infelizmente são usadas para a guerra, a estrutura da fissão nuclear, né? E aí é quando simplesmente nós quebramos um átomo, e a quebra desse átomo, que na verdade deveria ser indivisível, gera uma potência de energia gigantesca a ponto de ser transformada em uma bomba, a ponto de ser transformada na famosa bomba nuclear. E aí quando nós pensamos na ideia da quebra de uma união, ou de uma proporção indivisível ser algo destrutivo, nós entendemos o quanto as nossas relações são importantes. Nós entendemos como as nossas relações elas têm a capacidade de, a partir do momento que nós quebramos ela, a partir do momento que elas não são bem construídas ou nós não as desenvolvemos, nós temos uma grande destruição em massa acontecendo. Só que o que parece ser mais interessante também é que hoje, quando falamos sobre esse tipo de questão, nós falamos sobre fusão nuclear. E tanto a fissão nuclear quanto a fusão nuclear geram energia. Porém, a fusão nuclear, que é a união de dois átomos, o choque de dois átomos, ou na verdade o encontro de dois átomos, tem a capacidade e tem a possibilidade de gerar uma energia absurdamente maior do que a separação de dois átomos. E aí, talvez agora você se pergunte assim, pastor, o que isso tem a ver com o livro de Atos e com a igreja? Irmãos, nós servimos a um Deus extremamente sábio. Nós servimos ao grande mestre dos mestres, aquele que detém e aquele que nos concede a sabedoria que temos. Tudo aquilo que sabemos, tudo aquilo que aprendemos vem de Deus, pois afinal de contas ele nos concede a possibilidade de saber. E nós conseguimos perceber através da criação dele como Deus tenta nos ensinar em vários momentos e fala conosco em diversos momentos sobre como os alicerces da sua criação
demonstram um pouco de sua obra para a minha vida e para a sua vida. E aí, quando nós falamos que a separação da menor matéria possível gera uma energia, mas a união de duas dessas menores matérias gera uma energia devastadoramente maior, nós podemos entender que Deus já nos orienta a estarmos juntos e não sós, e não separados e não quebrados. Então, quando nós falamos sobre isso dentro da perspectiva do livro de Atos, nós vemos aqui na igreja embrionária, na igreja que inicia com os discípulos, que são os apóstolos, uma grande energia sendo gerada, uma energia que reverbera até os dias de hoje, pois era uma igreja dentro daquela multidão que cria, que tinha somente uma única mente, um único coração, a mente de Cristo, o coração de Cristo caminhando junto. Então, quando nós falamos sobre igreja, quando nós falamos sobre Cristo, nós precisamos entender que quando estamos juntos, quando celebramos juntos, quando buscamos a Cristo juntos, a energia que é gerada, espiritualmente falando, é gigantesca. Então, se você por acaso me escuta e participa das atividades de nossa igreja, participa das atividades de sua igreja, esteja celebrando essa comunhão, esteja buscando essa comunhão, pois essa comunhão é poderosa para fazer coisas que nós nem conseguimos imaginar, mas é exatamente essa comunhão que o Senhor nos chama e nos orienta. Então, que o Senhor nos abençoe. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. O meio do ano chegou, aleluia por isso, e pela graça do Senhor, a gente vai vivendo mais um dia.
Você teve a oportunidade de adorar o Senhor, você teve a oportunidade de ler a palavra do Senhor, que diz o que? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. É esse tripé que caminha juntos. Não dá para desmontar esse tripé. Não tem esse negócio de, eu só amo a Deus e você não ama o próximo. Eu amo o próximo, mas eu não me amo. Eu me amo, mas eu não amo o próximo. Esses três níveis, essas três dimensões fazem com que eu e você cumpramos a nossa missão aqui na terra. Você cantou também, louvor, falou sobre comunhão, vinho e pão, e tem um pedacinho que diz assim: encontrar em Cristo bom tesouro. Jesus é o nosso tesouro e o nosso coração precisa estar nele. Você ouviu também o pastor Alex trazendo uma mensagem sobre união, sobre comunidade, sobre unidade. Ele falou sobre o povo de Deus, ele falou sobre a fusão, ele falou de átomos e tudo mais, e ele falou sobre casamento, ou seja, todos os laços que nos unem na nossa caminhada de servirmos ao Senhor. E como diz lá em Atos 4, todos estavam juntos, a multidão dos que criam. E no dia de hoje tem uma multidão de gente espalhada pelo mundo que crê em Jesus, que é discípulo de Cristo, como você, meu irmão, como você, minha irmã, e que o dia de hoje tenha sido um dia que você tenha exercitado a sua fé. Nós somos chamados a ser parte sempre na solução, nunca do problema. Nós somos chamados pelo Senhor para vivermos em comunhão, comermos o pão juntos, apesar de nós mesmos. Mas é o Espírito Santo que vai construindo em nós a imagem de Cristo Jesus. E apesar das nossas limitações, como a gente sempre fala, o Senhor vai podando as arestas e a gente vai caminhando junto. Temos vivido um tempo tão bom em nossa igreja, de comunhão, de vinho, de pão, de singeleza de coração, de estarmos juntos, cuidando uns dos outros. Amém? Que você possa estar sempre buscando o Senhor da melhor forma possível. Na agenda desse mês, nós temos no próximo sábado, dia 8, vamos começar um novo projeto, que a gente já está aí há muito tempo querendo começar, que é o Escola de Líderes. Será de 15 em 15 dias. Pastor Renato, que é professor do Seminário Betel, vai iniciar o primeiro módulo, que fala sobre uma visão panorâmica da Bíblia com temas específicos. Então, participe. Venha às 9 horas. Vai ser de 9 a meio-dia. A gente vai construir toda essa parte pedagógica, acadêmica, para você tirar suas dúvidas. Lembra daquela pergunta cabulosa? E aí, Adão tinha um umbigo? Já ouviu essa? Quem sabe essa resposta você vai ouvir dentro desse período. É para o ano todo, só que nós vamos trabalhar em módulos de acordo com a agenda da nossa igreja. Amém? Lembrando também que no sábado, dia 15 de junho, a gente tem a nossa querida e famosa o Jantar Ágape, para todo mundo, Para quem está namorando, quem é casado, quem é solteiro, quem é viúvo, divorciado. A gente quer as famílias ali, meninos, meninas, crianças, jovens, adolescentes, idosos, amigos, familiares, para fortalecer a comunhão da nossa igreja ali. Então você tem que trazer o quê? Um prato de comida, uma bebida. Vê direitinho com a galera lá, a Milena, a equipe de secretaria, para saber o que você vai trazer. E já, falando novamente, 6 de julho, Festa Missionária da Roça. Num sábado também, a partir das 16, as barraquinhas com os ministérios, touro mecânico, festa, louvor, adoração, comunhão, para você trazer um visitante, um amigo, sempre fortalecendo a vida da nossa igreja. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Que nesse momento que você participou desse culto doméstico, do culto do meio da semana, você possa sempre buscar o fortalecimento em Jesus, na sua palavra. Temos trabalhado em nossa igreja para te dar maturidade espiritual. Deus, através de seu Santo Espírito, tem nos incomodado a buscar e crescer na fé. Isso acontece gradativamente. A Igreja de Cristo está aí fazendo a sua missão, mas nós nos fortalecemos na palavra. Seja um leitor da palavra do Senhor, porque Jesus assim nos ensina. E ele fala assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Um grande abraço, fique na paz e até lá.